Boa noite, igreja. Que a graça e a paz esteja com vocês. Obrigado pela presença de todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Gabriel. Para quem já me conhece, meu nome continua sendo Gabriel. Pode me chamar assim que eu vou atender. E eu sou jornalista e locutor, já há quase 10 anos nessa área. Apesar de ter carinha de novo, já estou há quase 10 anos aí nessa área, graças a Deus. Atualmente trabalho na rádio aqui da cidade, a 102 FM. Na rádio de Atibaia, 90.7 FM, também sou locutor publicitário numa agência de comunicação. Cristão desde berço, apesar de ter tido aquela fase de filho pródigo, de querer conhecer o que o mundo tem a oferecer, pela misericórdia de Deus jamais me desviei dos caminhos do Senhor, e hoje estou aqui para compartilhar uma parte preciosa das Escrituras e também uma parte do que Deus fez na minha vida através do esporte e também da área da comunicação, porque na minha carreira profissional as duas áreas andam juntas, né? Não tem como falar de uma sem falar outra. Mas como isso é algo também espiritual, eu quero tratar à luz das Escrituras e para isso peço para que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4. Nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. Eu trago um abraço do missionário Wagner, que é um dos nossos apoiadores aí no projeto Atletas de Cristo Bragança. Ele está cumprindo a missão fora do país hoje, por isso não pôde estar aqui conosco, mas está em oração por nós e pelo projeto também. Êxodo 4, 10, 11 e 12, aqui na versão da Bíblia do Atleta, diz o seguinte: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deixa marcado aí, pula lá para 1 Coríntios 9. Falamos a respeito da comunicação e agora falaremos a respeito do esporte. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Quem estava aqui no primeiro encontro lembra que foi o primeiro texto que a gente leu para falar dos atletas de Cristo. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, diz o seguinte: Vocês sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Talvez na sua versão está escrito aí uma coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Deixa a Bíblia aberta, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor preparou, por todos nós que aqui estamos, pelo projeto Atletas de Cristo em Bragança Paulista, que tem começado e tem caminhado de acordo com a tua soberana vontade. Que o Senhor essa noite prepare os nossos corações para ouvir da tua palavra e que não fale eu por mim, mas o teu Espírito Santo através de mim. De modo que o teu reino avance, o Senhor receba a glória para si e nos conforme à imagem do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus é um Deus que se comunica. Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. A maioria dos irmãos aqui já são maduros na fé, mas nós vamos relembrar um pouco mais do que é isso. Atributos incomunicáveis são características que só Deus tem.
Deus é onisciente, onipresente, onipotente e imutável. E esses atributos são incomunicáveis, ou seja, Deus não comunica, somente Ele tem essas características. Mas Deus também tem atributos comunicáveis, que são características que Deus compartilha para conosco. Deus é amor, nós podemos amar. Deus perdoa, nós podemos perdoar. Deus é gracioso, Deus é um Deus de graça, nós podemos ter graça para com outras pessoas. Deus é um Deus de misericórdia, nós também podemos exercer misericórdia para outras pessoas. E Deus comunica esses atributos para conosco. E também Deus se comunica conosco. Ao longo da história, Deus sempre se comunica com a sua criação. Deus descia ao jardim do Éden para conversar com Adão na viração do dia. Deus se manifestou através da sarça ardente para se comunicar com Moisés. Isso está alguns versículos atrás dos que nós lemos aqui. E Deus falava, inclusive, de forma audível com as pessoas. Assim foi com Isaías, que ouviu a voz de Deus. Está registrado lá em Isaías 6. E atualmente Deus se comunica com a sua criação através de dois modos. O primeiro é justamente através da criação. Não tem como contemplar a criação sem ter a certeza de que existe um Criador. Lá em Romanos 1:20 diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, não tem como contemplar a criação sem ter a certeza de que existe um ser superior que a tudo isso criou. E Mateus 5,18 diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará dessa lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, através da criação, Deus se comunica, mas também através da sua palavra. O Criador criou a criação e deixou para nós um manual de instruções, um manual de sobrevivência nesse cenário, o qual Ele criou. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 2 Timóteo 3,16, 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Deus se comunica através da criação e através da sua palavra. Quando eu era criança, o meu sonho era ser jogador de futebol. Acho que todo garoto brasileiro, ou a grande maioria dos meninos brasileiros, sonham ou já tiveram esse sonho. Eu cheguei, inclusive, a fazer 2 testes no antigo clube de futebol da minha cidade. No segundo, eu até passei, só que o projeto terminou logo em seguida. Então, isso não foi para frente. E aí, a idade foi chegando. Ali nos 17 para 18 anos, começa a bater aquela crise da meia-idade. O que é que eu vou fazer da vida? E eu vi que esse sonho de ser jogador de futebol estava prestes a não se realizar. Foi quando eu fiz uma oração. Eu falei para Deus o seguinte: Deus, o meu sonho é esse e a minha vontade é essa. Porém, se não for da tua vontade para a minha vida, tira do meu coração sem me magoar. E pela misericórdia de Deus, Ele tirou do meu coração sem me magoar. Então, foi numa conversa com um professor na sala de aula que eu descobri o universo da comunicação. Esse professor falou assim para mim: poxa, Gabriel, você fala bem, você até que tem uma voz legal e você se comunica bem. Por que você não tenta seguir na área da comunicação? De repente, faça algum curso e vá trabalhar com comunicação esportiva, já que o esporte é uma coisa que você gosta. Eu falei: olha, pode até ser que dê certo isso. Fui pesquisar se havia na minha cidade algo que pudesse me ajudar. Nós tínhamos uma faculdade que oferecia o curso de jornalismo. Então, decidi fazer. Só que sem ter ideia alguma do que era a vida acadêmica. Não sabia o que era humanas e exatas, não fazia ideia do que era grade curricular.
não fazia ideia de quanto seria a mensalidade, como eu iria fazer com transporte, com alimentação. Eu fui com a cara e a coragem e Deus me mostrou que estava comigo desde o início dessa caminhada. Comecei o curso, gostei do curso, vi que era aquilo mesmo que eu queria para mim e segui em frente. Só que eu não sonhava em ser narrador esportivo, que é a profissão a qual eu exerço hoje. Isso foi algo que aconteceu. Eu eu jogava num time de futsal lá da minha cidade e uma outra igreja organizava alguns campeonatos para evangelizar a garotada através do futsal. E aí o time da minha igreja jogava e o organizador desses campeonatos um dia publicou numa rede social que ele precisava de um narrador para fazer um evento que ia acontecer no ginásio lá da cidade e ia ter o jogo entre a igreja de Atibaia contra a igreja de Bragança. E eu, sem muitas pretensões, mandei mensagem para ele e falei, olha, eu narro futebol. Ele falou assim, sério mesmo? Mas você já fez isso? Eu falei, já. Nunca tinha feito. Mas vamos ver o que acontece. Eu ganhei R$20 para fazer a minha primeira narração. Eu tinha pedido 50. Ele falou que 50 era muito, porque não tinha orçamento para fazer tudo isso lá no evento. Eu falei, então me dá pelo menos vintão da gasolina e do pão com mortandela depois. Ele falou, beleza, vai lá e ajuda nós. Eu fui, coloquei lá a minha melhor roupa, peguei alguns equipamentos emprestados de algumas pessoas e fui. E o jogo foi bom, terminou 4-4 esse jogo. Deu para narrar bem, narrar legal e o pessoal gostou. Eu falei, olha, esse aí pode ser um caminho que eu possa seguir. Tempos depois, já na faculdade, eu continuei estudando, continuei buscando, me descobri dentro desse curso. Foi quando um dono de uma rádio web veio de São Paulo para Bragança com o intuito de montar a web rádio aqui e transmitir os jogos do Bragantino. Ele já tinha o apresentador, o repórter, o comentarista, faltava o narrador. E aí eu fazia um trabalho lá na faculdade com um colega meu, que hoje é meu colega de trabalho também, e a gente gravava e publicava nas redes sociais. Esse cara viu e conhecia já o meu colega, perguntou para ele, viu, esse amigo seu aí narra também? O meu colega falou assim, narra, só que ele não sabia que eu narrava. Narra, pode ir lá falar com ele que ele narra sim. E aí esse cara entrou em contato comigo e falou, olha, a gente está chegando, estamos aqui com o projeto, falta o narrador. Você topa o desafio? Eu falei, topo, vamos embora. Conheci a estrutura, que não era muito grande, mas eram 4 doidos da cabeça com vontade de fazer acontecer um projeto. Fizemos a primeira transmissão, deu certo, começamos a fazer, e aí eu me encontrei na narração esportiva, falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu gosto de falar, eu gosto de contar histórias esportivas, vamos investir nesse sonho. E aí comecei a buscar, então, aperfeiçoamento, fazer cursos de narração esportiva, fazer fonoaudiologia, exercícios para a garganta, fazer a coisa do jeito certo. E eu fiquei 4 anos nessa web rádio, onde eu pude me lapidar e me preparar para pedir uma oportunidade hoje no maior veículo de comunicação da nossa cidade, que é a rádio a qual eu estou atualmente, a 102 FM. E esse é um breve resumo da minha caminhada com a comunicação. E quando nós falamos em comunicação, nós estamos falando de algo que é um tabu para muita gente. Estudos apontam que o medo de falar em público é tão presente na vida das pessoas que às vezes até supera o medo de morrer. Tem gente que tem mais medo de estar aqui falando na frente de um público do que de perder a própria vida. Isso é pesquisa, é número, é dado, é verdade. E atualmente, mesmo que você não trabalhe diretamente falando para as pessoas, uma hora ou outra você vai ter que exercer a comunicação no seu negócio. Você que deseja vender mais, você que deseja que mais pessoas conheçam o seu produto ou serviço, ou você que não oferece nenhum produto ou serviço, mas trabalha em qualquer empresa, precisa se comunicar ou com clientes ou com colegas de trabalho. Então a ferramenta comunicação é uma das mais necessárias atualmente, seja qual for a sua área de atuação. E ora, nós estamos aqui numa igreja falando entre irmãos em Cristo. E nós utilizamos da ferramenta da comunicação para espalhar o Evangelho de Cristo.
Ou seja, nós, sendo cristãos, ou sendo profissionais, ou sendo os dois, precisamos desenvolver uma boa comunicação. E há muitas pessoas que, assim como Moisés, encontram desculpas na hora de ou pregar o evangelho ou desenvolver a sua comunicação. Veja aí o que diz o verso 10 de Êxodo 4. Moisés diz o seguinte: eu sou pesado de boca e pesado de língua. Essas expressões aqui podem significar que Moisés talvez não fosse muito eloquente na sua fala, Moisés poderia até possuir algum problema de voz, ele poderia não ser muito fluente na fala com a corte egípcia, que era com quem ele iria falar, com o faraó e os seus auxiliadores de primeiro escalão. E alguns estudiosos até chegam a dizer que Moisés poderia ser gago, embora a gente não tenha muita evidência para falar sobre isso. E Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Guerras começam e terminam com frases e palavras. Uma frase certa dita do jeito errado pode causar um efeito devastador. E uma frase certa com o objetivo certo, mas dita da maneira errada, pode fazer com que aquele objetivo não seja alcançado. Ou seja, a comunicação é um universo extraordinário. Mas quando nós falamos de esporte, afinal nós somos atletas de Cristo, nós estamos falando de algo que vai desde um hobby até uma paixão que pode ser doentia. Quantas e quantas cenas de violência, cenas lamentáveis nós temos visto na televisão e outros lugares de pessoas que perdem a sua vida e querem tirar a vida de outros semelhantes por conta do esporte. O esporte pode nos trazer muitas coisas boas, nos traz ótimas lições preciosas, disciplina, trabalho em equipe, superação, ambição, no bom sentido da palavra, e ele pode nos trazer diversas alegrias, sendo nós atletas ou torcedores. Porém, assim como no mundo da comunicação funciona, onde a morte e a vida estão no poder da língua, no esporte a alegria e a tristeza dependem do significado que nós atribuímos a ele. Tendo como pano de fundo tudo isso, eu queria trazer algumas aplicações aqui para a nossa reunião. Embora eu esteja falando desse jeito, isso aqui não é um sermão, é só uma mensagem compartilhada a todos nós que de alguma forma gostamos do esporte, vivemos do esporte. Você, assim como eu, pode pensar que teve um sonho frustrado em algum momento da sua vida. Porém, pode ser a vontade de Deus que deseja cumprir na sua vida um propósito que para você é melhor. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas Deus não me queria com a bola no pé, Ele me queria com o microfone na mão, ou no caso aqui no colarinho hoje. E ainda assim, pela sua graça, eu não fiquei frustrado quando o meu sonho de ser jogador de futebol não se realizou, mas eu fiquei realizado quando se cumpriu em mim o sonho de Deus. Deus, através de Moisés, comunicou ao faraó que iria libertar o seu povo da escravidão. E assim como fez com Moisés, Deus, através de Jesus Cristo, comunica a nós que vai nos libertar do pecado e da morte através da obra redentora de Jesus. E quando Cristo cumpre a sua missão, desde o seu nascimento até o seu ministério, até a sua crucificação, ressurreição e ascensão aos céus, ele utiliza como seu ministério a base da comunicação, falando para as pessoas a respeito da sua missão e da sua obra. E ele nos dá uma ordem, que é evangelizar, é comunicar às pessoas aquilo que ele já fez por nós. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16, 15. Fale para as pessoas, comunique para toda criatura esse evangelho que eu vos comuniquei. Eu sonhava em ser atleta profissional. Eu não fui. Mas a Bíblia usa o atleta como exemplo para a aplicação da mensagem
e para conselho de vida. Na passagem que nós lemos, em 1 Coríntios 9, de 24 a 27, Paulo utiliza do atleta como seu exemplo, dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio todos correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta se domina. Os atletas profissionais, para alcançar uma coroa, aqui ele está usando o exemplo da época, aquela coroa de louros. No nosso tempo, alcançar aquela medalha de ouro, aquele troféu de ouro, aquela congratulação, aquele prêmio em dinheiro, ou seja, coisas corruptíveis, coisas que acabam. Porém, na caminhada cristã, no jogo cristão, na corrida cristã, no atletismo cristão, no esporte cristão, nós corremos para alcançar uma coroa, um troféu, uma medalha incorruptível, que é a nossa salvação, que não foi conquistada por meio da nossa corrida, por meio da nossa luta, mas pela corrida e luta de Cristo, que já conquistou esse prêmio por nós. No mundo em que nós vivemos, está cada vez mais difícil ser um cristão em meio à sociedade corrompida e depravada, que só tem piorado dia após dia. Porém, é em meio a esse cenário que Deus nos chama para, como atletas, corrermos, nos esforçarmos e, se necessário, esmurrar o nosso próprio corpo para honrar ao nome dele, que nos concedeu o maior prêmio de todos. E o mesmo Deus que nos chama como atletas para mortificar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito é o mesmo Deus que nos ordena comunicar a outras pessoas a mensagem que Ele quer comunicar. E como nós faremos isso? Assim como Jesus, que mais do que o exemplo de atleta que Paulo cita, esmurrou seu próprio corpo, mas foi literalmente moído e esmagado naquela cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar não um troféu de ouro, mas sim a coroa da vida. E como nós anunciaremos a mensagem se, assim como Moisés, nós formos pesados de língua, pesados de boca? Assim como Moisés, nós vamos obedecer ao Senhor Deus e confiando no Senhor Deus que Ele nos dará a mensagem para que, através da nossa vida, se cumpra o propósito de Deus. E que nessa noite nós possamos refletir nessa palavra, nessa mensagem, que através do esporte, através da comunicação, nós tenhamos a confiança que teve Moisés em Deus, possamos nós confiarmos em Jesus Cristo, para que assim como Moisés comunicou ao faraó e utilizou dessa ferramenta para libertar o povo da escravidão do Egito, nós, confiando em Jesus Cristo e obedecendo a Deus, espalhemos a mensagem do Evangelho, dizendo aos outros atletas, aos outros torcedores, aos outros irmãos em Cristo, que a nós há uma oportunidade de salvação através de Cristo Jesus. Porque o maior atleta de todos os tempos correu aquilo que nós não poderíamos correr, jogou o jogo que nós não poderíamos jogar, venceu o campeonato que nós não poderíamos vencer e, mais do que isso, tira a medalha do seu pescoço e coloca em nós de forma graciosa, sem nós termos que correr, que lutar, que nos esforçar para alcançar esse prêmio. Mas Ele nos convida a correr, a lutar, a nos esforçar para honrar o seu nome e fazer com que outras pessoas compartilhem dessa mesma medalha, desse mesmo troféu, dessa mesma coroa. Que Jesus Cristo nos abençoe, que nós possamos, assim como atletas, correr, mas não para alcançar os prêmios corruptíveis, mas sim a coroa incorruptível que um dia Cristo ganhou por nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.